Agora esta chamada está sendo gravada. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estamos indo para a nossa reta final em geometria. Temos mais 2 aulas hoje. Então, você viu que chique? Falou em português. Mas não foi não sei se o computador falou, mas o meu celular falou. E vamos lá, né? Temos que prosseguir, caminhar. É triste, tá acabando, mas eu confio em vocês, eu sei que vocês vão longe, vocês têm um potencial enorme, vocês são inteligentes, vocês têm que acreditar em vocês. Acreditem. Vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim no Enem, gente, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim. Então, de alguma forma, igual eu falei ontem. Mas vamos deixar para a gente chorar, para a gente, lá no final, vamos começar a nossa aula. Então, vamos falar um pouquinho. Ontem vocês me pediram, e eu trouxe, exercícios de polígonos escritos e circunscritos, trouxe geometria espacial, eu trouxe trigonometria, então eu trouxe um tantão de coisa para a gente ver hoje. Primeiro, fórmulas, geometria espacial. Eu vou mostrar um arquivo para vocês que eu já usei em sala. Foi um arquivo que eu montei com alguns mapas mentais. Não criei os mapas mentais, tá, gente? Mas que eu montei, que eu já usei, e tem algumas fórmulas. Qual é a diferença de geometria espacial e geometria plana? Geometria espacial, eu consigo calcular o volume das minhas figuras geométricas, a capacidade que cabe dentro daquelas figuras. E a geometria plana, eu calculo a área e perímetro. Como que eu calculo o perímetro das minhas figuras geométricas planas? Alguém pode me falar? Como eu calculo o perímetro? Somando os ladinhos. Somando os lados. E como que eu calculo a área? Aí a área, para mim calcular, cada figura tem uma área específica. Então, aqui, o que temos de área? Temos os nossos quadriláteros, os trapézios. Áreas dos quadriláteros, então, quadrado, L ao quadrado, retângulo, base vezes altura, trapézio, base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2, losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. O que mais que nós temos? O paralelogramo, mas ele vai ser o meu quadrilátero, o meu retângulo mais tortinho. Temos os polígonos regulares. Temos como calcular perímetro e área deles. Os inscritos, os circunscritos. Temos os triângulos. Nos triângulos temos algumas classificações quanto aos lados e aos ângulos. Então, temos isósceles, equilátero e escaleno, que a gente já viu ontem. E temos quanto ao ângulo. Quem lembra dos ângulos? Qual a classificação dos triângulos quanto aos ângulos? Alguém lembra? Tem a ver com o negócio do congruente? Ângulo congruente? Se eles vão ser congruentes, serão iguais, se caso eles tiverem lados iguais. É aquele de complementares e suplementares, eu acho. Também a soma dos ângulos. Que Quem dá são os... 70 e o outro que dá 90. Isso. E também temos ângulos agudo. Lembra desses? Obtuso, reto. Quem que são os obtusos? Quem que são os ângulos agudos? Quem são os ângulos retos? O reto é 90. Reto Reto é 90 graus. O obtuso é aquele que é maior que 90 e o agudo é o menor que 90. Certo. E aqui ela tem os raios, tem o círculo.
Vocês lembram dessa aula? Gente, para quem eu trouxe uma bicicleta para apresentar a aula, para dar aula, para a gente falar dos elementos da minha circunferência. Então, eu vou mandar esse material para vocês, e no finalzinho dele a gente também tem a geometria espacial, que temos os prismas, cilindro, esfera, o cone, troncos, a pirâmide, e como que eu calculo a área de cada um e o volume dessas figuras geométricas. Eu acho que já vai ajudar vocês um pouquinho para vocês estarem estudando, certo? Laura me perguntou ontem, como eu encontro o apótema de uma figura? Como que eu encontro o apótema de uma figura? Eu desenho uma figura. Esse programa maravilhoso voltou a funcionar, gente, hoje. Então, eu tenho uma figura aqui. Vou pegar um quadrado. Um quadrado. Deixa eu deixar ele branquinho. Como que eu encontro o apótema desse quadrado? Eu tenho um ponto no centro da minha do meu polígono. Aqui, porque ele é regular. E ele traça uma reta, que ela é perpendicular ao lado do meu polígono. Ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, sempre ele sai do ponto central da minha figura e ele é traçado ao ponto médio do lado da minha figura. E aí eu vou encontrar o apótema. Essa reta aqui é o apótema do meu quadrado. E o que ele acontece aqui com o lado dele? Ele divide o meu quadrado, o lado do meu quadrado em duas partes, porque aqui é o ponto médio. Então, o apótema do quadrado é L sobre 2. As três figuras principais que a gente fala. O triângulo. Então, vamos pegar aqui um triângulo. Como que eu encontro o apótema do meu triângulo? Mesma coisa. Ponto no centro. E eu traço uma retinha aqui, formando um ângulo de 90 graus. E essa reta, ela chama-se de apótema. E para me encontrar, é o lado raiz de 3 sobre 2. Isso eu não falei errado para vocês. Vamos colocar assim, melhor. Aqui no triângulo. Deixa isso aqui para depois. O apótema do meu triângulo é 1/3 da minha altura. E tem mais uma figura. Deixa eu ver se eu vou achar ela aqui. O hexágono. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem. Eu não sei desenhar muito bonitinho ele, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine que é um hexágono regular. Então, eu tenho o centro e vai descer aqui, o apótema. O apótema do meu hexágono, ele é a mesma coisa que a altura do hexágono. E a altura do hexágono aqui, lembra que o hexágono regular, ele forma triângulos equiláteros? Então, é a altura de um triângulo equilátero. Qual que é a altura do triângulo equilátero? Ao lado, raiz de 3 sobre 2. Então, ela é igual à altura do meu triângulo equilátero. É assim que eu encontro a apótema. Eu pego o pontinho no centro da minha figura, do meu polígono, e traço uma reta perpendicular a ponto médio do lado. Não pode ser nos cantinhos, sim, no lado, ponto médio do lado. E se a minha figura estiver circunscrita dentro da minha circunferência? O apótema é o mesmo valor do raio da circunferência, desde que a circunferência esteja pegando nas bordinhas da minha figura. Certo? Entenderam como que eu encontro o apótema da minha figura? Sim? Vamos para a aula de hoje? Trouxe alguns exercícios. Vamos para a aula de hoje, estamos na aula, né? Vamos para os exercícios de hoje.
trouxe alguns exercícios, se eu não estou muito enganada, eu trouxe 10 exercícios hoje para a gente fazer. Tem exercício que é muito simples, parece um bicho de 7 cabeças quando você olha nele. Mas a hora que você resolve ele, é um babado. É um babado. Tem uns muito tranquilo, trouxe uns mais dificinhos, mas lá no Enem, os exercícios mais difíceis valem menos. Então, trouxe exercício para a gente fazer. Vou mudar aqui. Primeiro exercício. Gente, hoje eu vou dar tempo para vocês tentarem pensar um pouquinho. Vou dar 2 minutos para vocês darem uma pensada e a gente discute o exercício. Mas é 2 minutos, assim, não é no computador. É aqui, ó. Deixa 3, 2, para vocês pensarem. Cronometrado, temporizador. 2 minutos para vocês pensarem nesse exercício. A hora que puder subir, vocês falam que tem um gráfico. Pode abaixar, Paulinha. Paulinha, sobe no gráfico. Gente, é muita pressão o tempo, né? De gente com um negocinho, Ai, demais. coraçãozinho acelerado. O que vocês pensaram? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Eu acho que primeiro analisar o gráfico, né? Porque ele Sim, diz que tem que a distância entre as rodovias 1 e 2 para chegar na rodovia 3 tem que ser a menor possível. Daí eu certo. tô aqui lutando para, tipo assim, uma é de cima para baixo e a outra é deitada. Uma é na vertical, outra é na horizontal. Então eu começo a pensar, tipo, ficar fazendo subtração para tentar achar qual seria o menor trajeto. Tainá, por favor, explica o que você entendeu. Você consegue falar? Ou você está digitando? É assim, ele vai vir da cidade A e tem que passar aqui, vamos supor, esse trajeto 1. Ele vai descer aqui reto e vai subir aqui na diagonal. Trajeto 2, ele vai descer aqui meio que na diagonal e subir na outra diagonal. O que é uma distância entre as duas cidades? A menor distância
seria uma reta, a menor distância. Mas, quando falamos de diagonal, é a menor diagonal. Tá vendo uma reta? E qual vai ser a outra diagonal? Então, a menor diagonal para chegar naquela cidade. Então, para calcular a distância, a gente vai pegar, se for reta, é entre uma reta, sim, distância menor é uma reta. Mas quando temos uma diagonal, no caso desse gráfico, então a gente tem que olhar a reta de cima ou a menor diagonal, que vai ser para poder chegar naquela cidade. Olhando o gráfico, vocês acham que a gente tem que fazer conta? Se é para achar diagonal, acredito que sim. Não temos conta. Eu tô passada, chocada? Como assim? Não temos. Pode falar, Rayane. Eu achei que seria tipo, sei lá, refração, sabe? Tipo, bate, aí eu teria que saber onde é. Eu não sei, eu tive esse pensamento que eu tirei um print, aí eu fiquei tentando desenhar. Mas acho que não, né? Não. Lembra uma vez, eu acho que foi você, Rayane, que me pediu um exercício que a gente estava fazendo em sala, que ele era simétrico e passava por um ponto, e esse ponto tinha que ser simétrico do outro lado, só que a linha tinha que passar por aquele ponto. É por aí que a gente vai fazer. Vamos usar simetria para resolver esse exercício. Ah, tá. Lembrei do exercício agora. A gente vai fazer simetria. Como assim? Primeiro vamos eliminar. Eliminar duas questões. Podemos eliminar aqui a 1, porque ela reta é grandona, então, e a diagonal também, então ela já não vai ser a menor distância. E a 4 também, ó. Tem que ser a menor diagonal, então ela não vai ser. Agora a gente vai fazer simetria. Então a gente tem esse ponto aqui, ele vai estar aqui embaixo. Olha, Oi, você falou 4 e tirou a 5. desculpa, gente, é assim. Eu falei errado. Não, mas você tirou a certa, mas você falou 4. Eu tirei a certa, eu falei errado. É. Me desculpa. Me desculpa. É a cabeça pensando, entendeu? Às vezes tá paia. Então, eu pego aqui a 4, eu vou fazer ela aqui, e vou simétrico a esse ponto para chegar lá no outro. Vou subir esse pontinho um pouquinho? Vai ficar mais fácil. É a mesma coisa, o meu 3, ele vai ser aqui, ó, e vai ser simétrico aqui. E o meu 2, ela vai descer aqui e vai ser simétrico com um ponto. Olhando aqui, qual é a menor? A 4. A 4. Pronto, tá resolvido. Mentira que era só isso. Quando eu fiz o Enem, eu me lasquei todinha para resolver assim, errei. Letra D. Desculpa, eu acho que eu dei a resposta adiantada, entendeu, gente? Entendeu? Por isso que eu falei 4. Tirei a 5 e falei a 4. É isso a questão, gente. Não temos que fazer mais nada nela. A gente só vai trabalhar com a simetria aqui. Peraí, professora, agora perguntando, eu falei que era fácil, mas essa questão seria o que nível? Médio? Laura, eu peguei as questões e eu não olhei os níveis das questões. Mas olhando para a questão, eu acho que ela classificaria como fácil. Então uma dessa aí no TRI ia fazer um belo estrago. De fácil ou média, mas não entra como difícil. Eu posso até pesquisar aqui, depois eu te respondo. Te mando se ela é fácil ou difícil. Ok? Próximo. Vamos lá. 2 minutos de novo? Olha aqui, uma figura inscrita. Acho que eu não vou conseguir colocar o cronômetro. Provavelmente. Dá. 2 minutos. Vamos pensar. O que eu tenho que fazer?
Desce, Paulinha. Deixa eu ver uma coisa. Aí. Ficou muito ruim pra vocês ler? Não, dá pra ler sim. Que aí fica a questão inteira. Dá pra saber um pouquinho. Não tudo. Aí. Tem que ser assim. Prof, abaixa, por favor, nas alternativas. Obrigada. Fernando. Acabou. E aí, gente? O que vocês acham? O que vocês acharam? Não faço ideia. Quem pediu para eu abaixar na alternativa? Conseguiu fazer? Eu não entendi, Prof. Ok. Vamos lá. Mais alguém quer dar alguma sugestão? O que podemos fazer aqui? Primeira coisa, ele está falando de um círculo. Área de um círculo. Temos que saber quanto é a área do círculo. E para isso precisamos da fórmula da área do círculo. Qual que é a fórmula da área do círculo? Qual que é a fórmula da área do círculo, gente? Pi vezes raio ao quadrado, certo? Pi vezes raio ao quadrado. Pi r ao quadrado. E ele está falando para mim que quer, olha outra informação importante, a razão da área do círculo maior para o círculo menor. E ele disse que o S1 é a área do círculo menor e S2 do círculo maior. Então, eu quero... O que é razão, gente? Quando eu falo de razão, eu tô falando do quê? Divisão. Então, eu quero o meu maior, o meu S2, dividido pelo meu S1. Isso é o que eu tenho de informação do meu exercício. Que o meu S2 é dividido pelo meu S1. Deixa eu ver o que mais. Tá bom. Então, eu preciso encontrar o meu raio. Porque eu não tenho raio. Porque eu preciso jogar na minha fórmula, da minha razão. Eu preciso encontrar o raio do meu círculo menor e do meu círculo maior. Mas, o meu raio
do meu círculo menor, não é aqui do zero aqui, esse pontinho, esse pedacinho aqui? E eu conheço o valor dele? Eu não conheço o valor dele. Então, o que eu preciso? Vamos atribuir uma letra para ele. Vamos chamar o meu raio do S1 de X. Sumiu minha canetinha. Aqui, vamos chamar de X. E o raio do círculo maior é da onde? É do meu ponto zero até a minha diagonal lá em cima. Certo? Esse é do maior. Mas vamos usar só o menor por enquanto. Se o raio é daqui a aqui, então aqui também embaixo é o meu raio. Então aqui também vale X. Se aqui embaixo vale X, se eu traçar aqui, ó, dividir aqui ao meio, esse lado também vale X. Esse lado vale X, então aqui, esse raio aqui também é raio, ó. Ele também vale X. Ele está indo do zero até lá na minha circunferência. Então, se esse raio vale X, esse vale X, esse vale X, consequentemente, esse que é do mesmo tamanho, também vale X. Certo? Esse é o do menor. Ah, mas olha aqui, ó. Eu tenho um triângulo, equilátero, um triângulo. Como que eu faço agora? O que vocês acham? É que não tem valor nenhum para calcular. Por fora, se tivesse pelo menos um valor, facilitaria, ó. Não tem nenhum. Beleza. Não, porque todos os ladinhos são iguais. Então, se tivesse um valor, a gente poderia colocar dos outros iguais e aí a gente poderia calcular. Mas eu não sei calcular sem valor. Então, vamos encontrar o raio do meu círculo maior. O raio do meu círculo maior. Eu vou apagar esse de dentro aqui, ó, gente, só para ficar para vocês entenderem uma coisa. O raio do meu círculo maior, ele não vai do meu ponto zero até aqui, no meu ponto D, todo esse daqui, inteirinho. Esse daqui é uma hipotenusa. Ou também eu posso falar que é a diagonal do meu quadrado. Concorda comigo que o raio do meu círculo maior é a diagonal do meu quadrado? Sim? Qual é a fórmula da diagonal do meu quadrado? A diagonal do meu quadrado, vocês lembram dessa fórmula? É igual ao lado raiz de 2. Então, a diagonal do meu quadrado, se o meu lado vale x, é x raiz de 2. Ah, professor, mas eu não lembro dessa fórmula. Como que eu vou encontrar essa diagonal? Nós estamos aqui, fizemos um triângulo. Vamos por Pitágoras. O que é Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Se a hipotenusa aqui é x, então vai ser x ao quadrado, é igual. Esse x, a gente só chamou aqui. A diagonal grandona, vamos chamar de outra letra, porque o x é a diagonal do pequenininho. E a diagonal grandona, vamos colocar S. Então, vai ser S ao quadrado é igual
x ao quadrado mais x ao quadrado. S ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, certo? S ao quadrado é igual. Tirar aqui, vamos já tirar a raiz. S é igual a raiz é igual a raiz de 2x ao quadrado. Como o x está ao quadrado, eu posso tirar da raiz. Então, vai ficar x raiz de 2. Dá para me resolver dos dois jeitos. Eu encontro a diagonal pela fórmula, que facilita a minha resolução. Se eu não lembro da fórmula, eu encontro a diagonal do meu quadrado, a diagonal maior, por Pitágoras. Certo? Encontrei a diagonal. E essa diagonal, a gente está falando, ela é quem? Do meu círculo maior. A diagonal do meu quadrado. Ela é o raio? Ela é o raio. Então, agora a gente vai aqui, ó. A área é igual a π vezes o raio. Quem que é o raio? X raiz de 2 ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes x ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado dá raiz de 4. Eu vou colocar aqui, depois eu faço ela. Então, essa é igual a π vezes x ao quadrado vezes 2. Então, a minha área é igual a 2π x ao quadrado. E agora a gente quer a razão de S2 por S1. Então, eu tenho 2π de x ao quadrado. E quem que é a área do meu S1? Não é aqui, ó? πr ao quadrado, que é da minha circunferência. O r aqui ao quadrado, ó, meu S1. O π. Quem que é o raio que a gente chamou do meu S1? Não foi de x? Vezes x ao quadrado. Então, a área do meu S1 é π vezes x ao quadrado. Então, vai ser π vezes x ao quadrado. Ah, olha aqui. π vezes x ao quadrado, π vezes x ao quadrado. Simplifico. Então, a razão de S2 por S1 é igual a 2. Letra C. É isso. Essa é a questão. Paulinha nunca ia chegar nisso. Como você tinha... Essa é difícil. Ah, menos mal. Ela é Até difícil. ao menos, né, não ia banalizar, não ia, né? O que facilita é se você lembrar que a diagonal do quadrado é lá do raiz de 2, porque ela é um raio. Aí acelera o processo que você não precisa fazer o Pitágoras. Mas se você não lembrar nisso, vai fazer o Pitágoras. Ela é um pouquinho mais difícil. Bem, eu acho ela difícil. Vamos para mais uma. Isso aqui é legal. A Ecofonte possui um design baseado na velha fonte de Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes em todo o seu corpo, presente em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor para a hora da impressão. Desse jeitinho, essa fotinha. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte no tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1 sobre 16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que
Ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Então, se eu diminuo a fonte, o mesmo tamanho eu vou diminuir minha letra. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será de... E aí? O que vocês acham? Não acho nada. Acho alguma coisa. Eles querem reduzir essa fonte a 1/16 do tamanho inicial. Então, e quer saber a área final quando ela for reduzida. Aqui. Deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho. Ai. Gente, lembra daquela questãozinha que eu falei para vocês? Nem tudo que está escrito eu preciso, tá aqui. Nem tudo que tá aqui eu vou usar. Eu vou usar uma coisa. Ó, eu quero saber a minha área final. A minha área final. Ai, a área é letra maiúscula, professor. É igual a minha área inicial sobre 16. 1/16. Minha área inicial, ela vai ser reduzida a 1/16. Mesma coisa que tem um aqui. Só que quando eu falo de área, eu não falo de ao quadrado aqui, supondo que eu estou falando de área, não é ao quadrado? Sim ou não? Se eu falo de uma distância, um comprimento. Ana Júlia, eu não tentei por regra de 3. Como que você pensou? Então, tá falando que a fonte é 192 e quer que ela seja reduzida a 1/16. Então, o 192 é o 100%. E o número que a gente quer descobrir é 1/16%, X? né? Não, contrário. Aqui, né? Aí faz a multiplicação, vai dar 192/16, dividido por... Ah, tem dividido por 100. Mas enfim, eu peguei e deu 12. Era 12 a resposta? Deixa eu olhar aqui no caderno. Não, não é 12. Não, então não façam por regra de 3, tá errado. Não é 12. A resposta é 48. Se a minha área ela é reduzida a 1/16, se eu racionalizar isso daqui, tirar a raiz da minha área, vai ser 1/4. Área ao quadrado, 1/4. Ela vai ser reduzida. O tamanho em dimensão. Quando a gente fala em dimensão, então a gente vai aqui racionalizar ela. E ela tem um tamanho de 192. Então, 192 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. 32. 4 vezes 8, 32. 48. Porque 32. 32 aqui, certo? 48. Professora, Oi. então não usaria o raio, né? Não, esse raio aqui de x/3, você não precisa dele. Só para Entendi. pôr minhoquinhas na nossa cabeça.
Gente, Professora, só vou... Pode falar. eu não entendi porque você colocou o 4 ali. Você dividiu 16? Eu tirei raiz. Ai, aqui, ó. Como eu tô falando de dimensão, eu tirei a raiz quadrada. Aqui, daqui, ó. Desse aqui inteiro, ó. Ah, Peraí, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Eu tirei raiz disso aqui tudo. Como aqui a área inicial ele vai diminuir 1/16, então raiz de 1 vai dar 1. E raiz de 16 dá 4. tá. Aí ele falou que o tamanho da fonte também reduz ao mesmo tanto. Então, eu vou pegar o 192 e vou dividir pelo tanto que foi reduzido aqui, que é de 4. Aí eu divido ele para me encontrar qual será o tamanho da fonte final, depois que ela foi reduzida. Ah, entendi. Entendeu? Aham, obrigada. Por nada. Ô, gente, só um minutinho. Peraí. Voltei. Eu fui acender a luz. Tava muito escuro aqui no quarto. Ai. Vamos mais uma? Depois a gente descansa um pouquinho. Respira. Enem 2021. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata-se uma fundição para a produção de miniatura de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, formando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como o valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é D. Então, aqui, dica. Estamos falando de triângulo equilátero. E temos lá uma altura. Então, podemos começar por... O que vocês acham? Fórmula da altura do triângulo equilátero. Agora há pouco a gente viu isso. É lado raiz de 3/2. Lado. Altura é igual ao lado, raiz de 3/2. Ah, pois. Aí dá para substituir o 8 ali, né? Aí tira Isso. aquele 2 de baixo, multiplica o 8 que dá 16, e aí fica L raiz de 3. Só que aí tem que ver esse raiz de 3 aí. Aqui, olha, aqui, ó. Raiz de 3, ó. 1,7. O exercício me deu. Ai, que delícia! Você pode substituir agora ou você pode substituir no final. Pelo seguinte, quando você multiplica aqui, ó, vai dar 16 igual a L raiz de 3. Como eu quero saber o lado, eu vou passar o raiz de 3 dividindo, certo? 16 dividido por raiz de 3. Se eu substituir aqui, eu vou ter uma divisão com vírgula. 16 dividido por um valor com vírgula. Se eu racionalizar e substituir no final, dá também. Aí fica a critério de cada um. Quem achar mais fácil? Substituir no início, pode substituir, vai dar a mesma resposta. Ou depois que você chega aqui, se não substituir, lembra, racionaliza quando tem raiz embaixo no meu denominador, porque não pode ficar com raiz embaixo, que é mais fácil para fazer a conta. Porque aí no final, a conta vai dar de multiplicação. E multiplicação com vírgula é mais fácil do que divisão com vírgula. Mas fica a critério de cada um. Fica a facilidade de resolver divisão
com vírgula, se você for tranquilo, pode dividir no começo, tá bom? Eu também prefiro racionalizar. Oi, Por que ficou 16? Você fez 8 vezes 2? isso aqui, eu multipliquei aqui ó, em cruz. Ah, sim, tá bom. 8 vezes 2, 16. Aí depois eu só passei pro outro lado, mudei de lado para ficar mais bonitinho. Então, se eu for racionalizar, então raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui, que vai ficar ao meu lado igual. Deixa eu pegar outra cor. Aqui. Raiz de 3 e raiz de 3. Que vai ficar lado igual a 16 raiz de 3 sobre... Aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3. Não podemos esquecer que ele está falando de comprimento. E qual que é o comprimento? Aqui, ó. O comprimento é igual ao lado vezes 3, que é o meu perímetro. Ah, então dá para fazer já o 16 vezes 1,7, que já vai dar, né? Porque se dividir para 3, vai ter que multiplicar por 3 de novo. É, porque aqui ele pode cortar aqui, ó. Como aqui o lado, aqui, ó. É 16 raiz de 3 dividido por 3 vezes 3. Eu consigo simplificar. Então, vai ficar 16 vezes raiz de 3. Aí já só multiplica. 16 vezes 1,7. Quanto deu? Dá 27,2. 27,2 centímetros. Aqui, letra D. 27,2. E vocês acharam? O difícil é interpretar a questão, mas eu achei fácil. Mesma coisa que a Isabela. Também achei difícil interpretar. Porque eu lembro desse exercício, Paulinha. Eu lembro que eu fiquei com dificuldade nele, porque eu não tinha tanta, como eu posso dizer? Vai, eu não tinha tanta certeza do que fazer nele. Aí eu achava que tinha que calcular lado, aí eu fiquei, não sabia. Mas aí agora acho que ficou bem mais fácil. Aqui, ó. Ó, triângulo equilátero de altura. Como ele já está falando que ele é um triângulo equilátero e tem uma altura H, e você precisa encontrar o lado, então você, é claro, a gente já, aí você vai lembrar assim, nossa, ele falou de triângulo equilátero e altura H. Então, se o triângulo é equilátero e eu tenho altura, para mim encontrar a altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Então, só o triângulo equilátero, se der altura, tá lá, e der a figurinha assim, parecida, aí você já pode jogar na forma direta para facilitar a sua vida. Ok, obrigada. Ok? Ah, mas a professora, mas eu não sei a fórmula do comprimento. É o perímetro. É o perímetro. Então, se eu somar todos os lados, 16 raiz de 3 sobre 3, multiplicar aí, fazer a divisão e somar os 3 vezes, que o triângulo tem 3 lados, vai dar a mesma resposta. Vai chegar na mesma coisa.
Aqui, ó, tô falando aqui, ó. Se eu não sei que essa forma, que o comprimento é L vezes 3, mas eu sei que o perímetro eu tenho que somar os 3 lados, cada lado mede isso daqui, eu posso fazer aqui, ó. 16 vezes 1,7 dividido por 3. Mais 16 vezes 1,7 dividido por 3. Mais 16 vezes 1,7 dividido por 3. Que vai chegar na mesma resposta. Quando você faz a multiplicação e dividir por 3 aqui, a hora que você somar, você vai chegar na mesma resposta. Eu não preciso saber essa fórmula aqui. Eu sei que meu perímetro é a soma dos 3 lados. Ô, Mariana, assim, eu sou uma pessoa que me chamam de louca, porque eu gosto de falar com meus papéis. Então, como que eu decoro as formas? Eu começo a conversar. Ah, altura é igual a da hashtag. Então, eu falo alto. Eu falo alto com as formas. Eu estou fazendo exercício, eu falo com exercício. Eu estou pensando, então eu tenho que pegar, fazer o lado, eu pego raiz de 3, eu divido por 2, que é da minha altura, aí depois eu faço multiplicação, e eu vou conversando. Uma vez na sala, o professor falou assim, você fica quietinha aí, porque tá fazendo prova. Eu estava falando na hora da prova. Mas eu estava sentando na frente dele, então não estava passando para ninguém. Mas eu estava falando, eu falo alto, então converso com os meus números aqui. Foi assim que eu fui decorando, falando alto o que eu estava fazendo. Quanto mais falava, eu mais ia lembrando de decorar a fórmula. Eu não quero deixar vocês loucos, mas para mim foi o jeito mais fácil, eu falar na hora de eu fazer. Ei, vocês querem descansar um pouquinho? Quer dar uma respiradinha? Sim? 5 minutinhos, pode ser? Beleza, então. Daqui a pouco a gente volta.